Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estamos no segundo episódio da Conversa de Qualidade, um podcast feito assim com muito carinho, né? E a gente sempre faz esse podcast com o objetivo de que seja leve, né? Que conecte boas práticas, né? De inovação e que isso faça sentido, né? Estratégico para quem está escutando, para que você consiga implementar diariamente no seu dia a dia, né? Então, aqui a gente vem com pessoas que trazem situações diárias da qualidade, e isso é muito abrangente, certo? E aí o objetivo é esse, né, Hugo? É trazer pessoas que contribuam realmente com o teu dia a dia, com com as tuas decisões na sua empresa, se você for empresário ou se você for à frente da qualidade na empresa que você trabalha. Bacana, Rose. É um prazer estar aqui com você Boas-vindas a você também, Hugo. Pra gente, né? Hoje a gente vai ter um prazer enorme de receber uma grande parceira, uma profissional extremamente competente. Eu tenho certeza que a conversa vai ser maravilhosa. Sim, né? sim. Esse é um projeto desenvolvido pela FIC e pela Clean, né? Que são empresas que trabalham com higienização profissional e com controle de pragas, né? O grande objetivo é que a gente leve uma conversa de qualidade, uma conversa técnica, uma conversa que agregue na operação e na vida de quem nos escuta. Sim, né? Esse é o grande principal objetivo, né? E assim, hoje a gente convida Claudiana Gouveia, uma profissional da área de alimentos, né? Formada em engenharia de alimentos, né? Tem como nosso amigo Hugo falou, um prazer enorme, né? E agradecer muito a ela pela disponibilidade de estar aqui, né, disponibilizando o conhecimento que ela tem diário, né? Ela faz isso todo dia. E eu acho que é por isso que fica fácil, né, Clau, falar sobre esses assuntos. Então, Claudiana é graduada em Engenharia de Alimentos, como eu falei, especialista em segurança do trabalho também, né? Mestre em Engenharia Química, tem mestrado, além de tudo, conseguiu fazer um mestrado, que é difícil, né, na área privada. Além de ter aí uma pós-graduação em Sistema de Gestão de Alimentos, é auditora líder da FSSC 22000, que é a norma que a gente vai falar muito aqui hoje, sobre esse assunto que a gente escolheu. Atua na área de gestão da qualidade com foco em melhoria contínua, então está aí em várias empresas renomadas no ramo alimentício, vou citar algumas delas, como a Suconor, Polpas de Fruta Canaã, Adore Alimentos e hoje está no Grupo Olho d'Água como coordenadora de SGI, Sistema de Gestão Integrado. E aí, gente, qual o assunto principal que a gente vai tratar hoje, principalmente, né? É a cultura. A cultura de segurança do alimento e qualidade voltada para um setor bem característico nosso do Nordeste, foi criado aqui, né? Que é o setor sucroalcooleiro, e um dos mais antigos que a gente tem, que eu acho que o mais antigo processo industrial é o de usinas, né? Começou com os grandes engenhos e hoje temos as grandes usinas. E ela vai falar um pouquinho sobre essa parte cultural, além, porque aí a gente divide o nosso podcast em dois momentos, né? O primeiro momento, vamos falar sobre cultura organizacional, cultura de segurança do alimento, dentro da cultura organizacional, sob o prisma da FSSC, né, que é uma norma, eu acho que o que há de mais novo em normatização de alimentos é a FSSC 2000. Ela é mais completa, ela é mais aplicada nas indústrias pelo mundo inteiro, né? É um sistema, a ISO faz parte, né? O sistema ISO é base para essa norma, mas é o que há de mais disseminado em indústria de alimentos é a FSSC 2000. E aí, num segundo momento, Claudiana também vai falar um pouquinho dos controles críticos relacionados ao processo de açúcar. Para você que não conhece, quer conhecer um pouquinho a área de qualidade, porque hoje a gente pode... o profissional da qualidade ele é muito versátil e ele pode estar em vários segmentos, né? E você pode estar hoje na indústria de alimentos de pão, mas pode vir a adentrar. Amanhã está em outra. Amanhã está numa usina. Então, para você seja importante esse momento. Então, Clau, está com você, né? Comece aí desenvolvendo essa sua experiência, os desafios que você enfrenta diariamente relacionados à cultura de segurança de alimentos e qualidade numa indústria sucroalcooleira.
Oi, pessoal. Um prazer enorme ser convidada para estar aqui com vocês, tá? Então, digamos que eu caí de paraquedas na usina, né? Eu vim de outras indústrias, né? Que era mais comum, vamos dizer que mais fácil do engenheiro de alimentos, né? Tá aí atuando. E, por um acaso do destino, eu fui trabalhar na usina, né? Na parte do sistema de gestão. E aí eu me deparei com um mundo completamente diferente, né? Então, por ter sido, né, algo que veio ali desde 1500, né? Então, começou com toda a mecanização das usinas, né? Começou a se quebrar um pouco daquele paradigma de trabalho escravo, que hoje em dia já é bastante cobrado, né? Pelas normas, Sim. pela legislação. Então, isso vem sendo o nosso desafio da cultura, né? A gente mudar tudo aquilo que veio, né? E mudar de uma forma rápida, né? Antigamente, você ia implementando umas boas práticas, né? Então, só tinha ali as boas práticas. Algumas indústrias colocavam ali análise de perigos, né? O APPCC. E agora não. Agora, com essa ênfase maior, né? Com relação à cultura. Então, o mercado vem exigindo, né? Produtos de qualidade, produtos seguros. E isso faz com que as empresas, né? Principalmente as usinas, elas acelerem um pouco o passo para essa mudança, né? E aí a gente esbarra na cultura. As usinas, de uma forma geral, elas evoluíram muito, né? Já faz muitos anos que as usinas são empresas responsáveis, empresas que seguem as regras, o Ministério do Trabalho, enfim, todas as legalizações necessárias. As usinas hoje, pelo menos as que eu conheço, né? Elas são muito corretas em relação a isso, né? Eu acho que hoje a gente está numa mesa bem interessante de falar de usina, né? Porque todos nós temos uma história com a usina. Eu tenho uma história maravilhosa com usina. Eu sou fanática pelo processo de açúcar e de álcool, porque é um processo que não se perde nada. Sim. Né? Historicamente, como a gente vem trazendo, realmente devem ter muitos desafios pela hierarquização que existe nesse segmento específico e ainda existe, infelizmente, né? Na usina, a gente tem mais essa cultura de chamar o superior imediato de doutor. É uma cultura própria, né? É uma cultura própria. É uma cultura própria. Eu já venho, né, na minha infância, eu sou do campo, né? Hoje eu sou produtor rural também e atendemos quase 15 usinas. Eu acho que é em torno de 14 a 15 usinas no Nordeste. Então, a gente tem uma relação muito boa. E a minha infância toda, Rosê, eu passei finais de semana dentro de usina, porque meu pai era engenheiro agrícola, né, de uma unidade. Então, para mim, o cheiro de vinhaça é cheiro de infância. Eu adoro entrar numa usina. E aí, exatamente, né? E eu também trabalhei na indústria de alimentos, na usina. Esse foi meu primeiro contato com a química, foi quando eu me identifiquei. E hoje eu me firmei no mercado de alimentos e me formei como química através das usinas, né? Mas, voltando a esse histórico que a gente precisa traçar para entender esse contexto da dificuldade e dos desafios de se implementar a cultura, né, de segurança de alimentos em usinas, né? A cultura, ela está enraizada, né? E aí, o que é que a gente precisa fazer, né? A cultura, ela tem que ser mexida desde a alta direção até a operação, né? Então, esse trabalho de formiguinha, porém, a formiguinha hoje em dia tem que ser mais ágil, porque o mercado internacional, principalmente, vem cobrando bastante. Não tem muito tempo para esperar, né? Não. Tem que ser tudo muito rápido. Porque senão a gente perde mercado, né? E esse é o grande desafio também, né? Isso, é um dos grandes desafios. Uma coisa que é muito antiga, né? De décadas, né? E ser implementada em tão pouco tempo, 2, 3 anos. A segurança de alimentos, ela é nova ainda nas usinas, né? Coisa assim de pouco mais de 10 anos. E é interessante a gente estar falando de hierarquização, né? Porque a cultura, ela inicia, top-down, ela inicia de cima para baixo. Exato. Né? A alta gestão, ela precisa validar, dar o exemplo, porque senão a cultura, ela não acontece, né? Tem uma frase... Tem que vir de cima, né? Tem que vir de cima. Tem uma frase que eu acho fantástica sobre cultura, que hoje me norteia muito, né? Pessoal, o que é cultura? Né? Isso é uma pergunta difícil de responder.
por muito tempo. Não existe uma resposta fechada sobre isso. Mas eu escutei uma vez uma pessoa dizer que cultura é aquilo que você aceita dentro da sua operação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que... Aceita e pratica. É o que você deixa acontecer, né? Então, uma cultura para pegar, uma cultura para que ela vire sua cultura, você tem que ser muito, como é que eu posso falar? Muito reto, né? E aí tem a ver com ética, tem a ver com procedimento, tem a ver com o que você permite que aconteça na sua empresa, né? E essa questão, eu acho que, exatamente, né? E assim, o que é que, eu acho que, como a gente está falando, vem da alta direção, né? Tem que vir de lá. Tem que vir de cima. Eles, e aí, têm quais as estratégias? Eles têm que apoiar, né, o sistema de gestão que vai estar implementando ali na base, eles têm que participar, têm que dar os recursos. Né? E isso já é a participação. E a cultura é a melhoria diária, né? É uma busca diária que a gente vai fazendo. A gente não vai chegar assim, hoje a gente vai dar um treinamento e amanhã todo mundo vai ter mudado a cultura. São coisas que vão mudando, que é justamente o que você falou. Tipo, já melhorou muito, então já evoluiu muito. A gente tem muito depoimento do pessoal, assim, da operação. Antigamente era assim. E agora tá... Né? Agora já melhorou, a gente via assim. Fazendo uma correlação, né? Eu acho que as usinas lá nas décadas de 40, 50, 60, os usineiros, eles não eram preparados para o tamanho da operação deles. Eram pessoas que assumiam ali de qualquer forma. Hoje não. A geração hoje que está à frente das usinas da nossa região, né? É o que eu posso falar. São pessoas altamente preparadas. Preparadas em gestão, né? Você tem os filhos, os netos que vêm com formação no exterior. Não é mais aquele usineiro dos cabeça anos fechada. 60, 70, eu acho que isso ajuda muito, né, Claudiana? Muito. Isso ajuda que fazia muito. coisa na força, né? Enfim, hoje a usina, eu acho que a usina está num momento interessante, porque ela ficou com o histórico, né? Como é que eu posso falar? Da importância dela para a comunidade que ela está inserida. Uma usina, nós três sabemos, mas os nossos telespectadores não sei se sabem, mas a usina, ela é muito importante onde ela está inserida, né? Na comunidade que ela está inserida. Lá dentro tem escola, lá dentro as famílias, elas nascem, elas já mudou se um pouquinho isso, né? Algumas usinas ainda têm. Porque o custo é tão alto de manter essa cidade dentro da usina que mudou muito, né? Mas ainda está inserida. E as cidades que estão ao redor ali? A maioria das pessoas trabalham lá, né? Trabalham e ou que filhos vão trabalhar. Que ainda vão trabalhar. Exatamente. A importância da usina numa comunidade, ela é fundamental. A economia, né? Fundamental. Bem bacana. E aí, mesmo sendo um assunto subjetivo, que é preciso ser feito todos os dias, mas a gente tem que evidenciar isso. E aí é onde a gente puxa a sua experiência. Como hoje você vem implementando no seu dia a dia evidências de cultura, né, de implementação e melhoria da cultura, para que você, numa auditoria, vá responder ao auditor, né, de forma embasada, de forma convincente, que a cultura está sendo implementada. Quais hoje as evidências que você implementa, né, e que você tem no seu dia a dia, para trazer um pouquinho até para o pessoal que está escutando, né, que é difícil, não é fácil de se ter evidência de cultura, de implementação de cultura. Isso. E quais as que você está implementando hoje? Então, antes da FSSC ela exigir como um item obrigatório na norma, que veio agora na última versão, né? Versão 6, né? Isso, a versão 6 foi publicada em 2023, começou a valer o ano passado, 2024. Né? A gente fazia, mas de forma, né, sem especificar que era a questão da cultura. Né? Então, você fazia um treinamento, registrava, né? Você fazia DDS, você fazia um evento para falar sobre segurança de alimentos, para falar sobre qualidade, né? Reuniões. Então, tudo isso a gente ia registrando. Mas agora, com o novo item da norma, a nova exigência, né, de ter ali um procedimento específico, de ter um plano de cultura, então a gente precisa fazer justamente esse plano. Então, a gente começou, né? Primeiro a gente vai medir. A gente mediu em que nível cultural a gente está. Né? Em que nível cultural a usina está. Legal. Né? Primeiro tem que ter um diagnóstico. Como é que foi feito isso? Foi uma pesquisa de clima? Isso.
A pesquisa do clima é uma ferramenta fantástica. Então, a gente faz essa pesquisa para saber como é que a gente está. Qual o nível, né? O que é que eu preciso fazer, em que pontos eu preciso atuar. E, a partir daí, a gente vai gerar um plano. E existe até um guia do GFASAI, Tem. né, sobre cultura, que ela fala desses níveis, né? Se você puder falar um pouquinho desse guia, ótimo, porque eu acho que é algo bem novo, que vai ser muito bom para quem está escutando. Isso. No próprio site da FSSC, a gente tem lá os guias para vários itens da norma. Então, tem para gestão de equipamentos, que é nova, tem para a parte de controle de alergênicos, que a gente também precisa aí fazer plano, treinamentos anuais. Então, é algo também que foi muito exigente na norma. E aí, a gente tem esse guia para a cultura. E lá, ele, além de vários documentos também que facilitam, né? A gente tem alguns blogs de segurança de alimentos que ajudam, né? Pessoas da área, pessoas que são auditoras também da norma, que publicam lá e falam com alguns tópicos que a gente precisa. A gente precisa trabalhar a comunicação, a gente precisa trabalhar a parte de treinamento, feedback, então fazer toda essa avaliação, né? Coisas que a gente vem trabalhando no plano de cultura é justamente a gente faz esse plano anual e aí dentro do ano a gente vai fazendo trabalhos de DDS, né, de qualidade, que são curtos. Então, a gente pega ali 10, 15 minutos no início do turno do pessoal e começa a conversar sobre algum assunto. Que seja sobre controle de pragas, né? Que seja sobre higiene. E naquele momento, algumas pessoas já vão tirando dúvidas, né? Vai se inteirando, isso. Né? E é um processo. Veja que é um processo. Não é um processo. Que tem que ser rápido, mas não é em cima da hora. Não é em 6 meses, não é em um ano. Isso, são vários anos aí. Todo ano você começa a trabalhar um tema e vai abordando ele de formas diferentes, né? A gente tem um dia muito importante, que é o dia 7 de junho, né? Que é o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. No mundo todo ano, a OMS gera um tema, né? E a gente puxa isso, já tem 3 anos que a gente está trabalhando isso lá no grupo, então a gente puxa o tema... Qual foi o tema desse ano? O tema desse ano foi... Não sei se você... Não estou lembrada agora. Fugiu da mente. Tá. Mas eu vou lembrar. Tá, tranquilo. Então, a gente pega esse tema, a gente trabalha ele dentro da organização. Esse ano foi Ciência em Ação. Ciência em Ação. Então, a gente trabalha como é que a ciência dentro da usina ela está contribuindo para a segurança do alimento, né? Então, a gente fez esse trabalho levando lá a FIC para fazer palestra, né? Em uma das unidades. Então, a gente trabalhou isso mostrando para o pessoal, né? Fazendo brincadeiras lúdicas, fazendo jogos e o pessoal vai... E durante esses eventos também a gente sente onde é que está aí o nível da cultura, onde é que a gente precisa trabalhar para a gente gerar o novo plano. A cultura ela precisa ser apresentada e fortalecida diariamente, né? Isso. Hoje em dia um trabalho diário. É um trabalho diário. Porque no final das contas são sempre sobre pessoas. Exatamente. Né? E a gente está implementando um protocolo na Clean hoje de acompanhamento da equipe, né? Eu costumo dizer que quem não está disposto a seguir um processo de acompanhamento do seu liderado não seja líder. Isso é uma questão, para você se disponibilizar a ser um líder, você tem que estar apto e entendendo a sua função, porque o líder, ele além de conduzir, ele tem que ser referência, né? Isso. Você tá totalmente ligado e responsabilizado pelo desenvolvimento do seu liderado, né? Lógico que a responsabilidade é dele, mas... E você tocou num assunto, Hugo, quando as normas da ISO 9001, vamos puxar um pouquinho para trás, da ISO 14000, das ISO mais antigas, eram abordadas numa empresa para aquela empresa ser certificada, era muito focado na liderança, tá? Com a FSSC, ela traz muito forte essa questão do chão de fábrica ser fundamental para as questões de cultura, né? Então, ele falou de liderança e a gente pode puxar esse assunto. Como é que você hoje trabalha junto com o RH para que a qualificação do liderado também seja apresentada nas auditorias de forma que aquilo vá mostrar
que a cultura está sendo enraizada, que a cultura está sendo... Porque há um trabalho, né, Claudiana? Isso. Junto com Tem qualidade, o RH junto com o RH. E a diretoria, elas sempre estão ali... A gente está sempre buscando e solicitando treinamentos, né? Então, a gente solicita, faz um levantamento. Ó, a gente precisa que essas funções aqui, elas sejam treinadas, né? Sejam acompanhadas para esse assunto. Né? A gente precisa fazer esses tipos de ações aqui e aí a gente busca todo o apoio. Isso está tudo no plano, né? Isso está tudo no plano, não é isso? Isso. Me corrija se eu estiver errado. Iniciou o podcast falando da importância da autogestão validar. E aí tem que descer. Isso é uma cascata. E tem que descer. Para chegar na base, para chegar no campo de produção da usina. Tanto no campo agrícola, quanto no chão de fábrica ali, moenda, fábrica, né? Recepção de cana. Depende que essa cultura seja validada pela autogestão, desça para gerência, supervisão, coordenação, enfim, seja lá qual for isso de cada empresa depende muito como é esse organograma, mas precisa ser passado de forma clara. A gente, numa posição de liderança, você é líder lá também, né, Claudinha? Isso. A gente tem que ter essa clareza que nós somos responsáveis, né? Pelo que acontece abaixo de nós, né? Sim. Então é fantástico. E assim, é importante ressaltar que não é só a produção do açúcar, não é só ali a sala de produção, né, a parte de refinaria e fabricação que está envolvida nessa questão da cultura e na segurança de alimentos, né? Então, a gente faz o trabalho em toda a usina. Porque pela pessoa que está lá na recepção de cana, não dizer, não depende de mim a segurança do alimento, não. É com o rapaz lá do empacotamento. Então, a gente sempre busca mostrar qual o papel de cada um e qual a sua importância para garantir aquele produto seguro. Até porque os controles começam logo no início, né? Isso. Na recepção de cana e tudo. Antes de começar a gravar, a gente estava conversando aqui, né? E surgiu o assunto de que vem do campo, né? Pedaço de pedra, pedaço de pau, isso faz parte, eu conheço a operação. Isso. Você tem um processo no campo que você não consegue fazer essa... Vem tudo. Isso. E interfere na qualidade do processo. Sim, interfere na qualidade Mas da o operador matéria-prima. de carregadeira, um exemplo, é uma pessoa que tem que estar na cultura, porque ele precisa saber o que ele pode, o que ele não pode. E aí, esses controles, essa abrangência que você faz para outros setores, como é que você consegue atingir a pessoa lá da recepção e da moenda que aparentemente acha que não tem muito a ver com o processo de segurança do alimento? Hoje a gente, quando faz treinamento das boas práticas, dos PPRs, a gente faz para todos. Toda a parte industrial. O que a gente está fazendo ainda diferente é o pessoal de administrativo, o pessoal de RH, escritórios, né? O pessoal que fica lá, né? Portaria, balança. Então, a gente está abrangendo ainda de outras formas, né? Com DDS, com panfletagens, que a gente consegue fazer dessas outras formas. Mas a parte de operação industrial, a gente realmente faz os treinamentos. Todo mundo da usina, envolvendo escritório, todo mundo a gente envolve nos eventos. Então, todo mundo é convidado, que seja parte agrícola, que seja parte administrativa. Então, todo mundo participa, né? Muita gente vai lá, participa, vê. Tem gente que não foi ainda, e quando vai no primeiro ano, aí já vê que tem coisa ali que ela não conhece, às vezes já ouviu falar. Então, a gente está tentando disseminar em toda a empresa para que seja falado uma linguagem só. Sim, essa é a ideia. Porque quando o auditor vem, ele vem já para chão de fábrica, né? Para entrevistar, porque esse é o termômetro que ele observa. E me corrija se eu estiver errada, como é, né? Ele pergunta ao operador... ele aborda o que é que você influencia? O seu trabalho influencia em quê na segurança do alimento? Isso, o auditor, Você deve se está perto. O que é que você já, né, pode trazer aqui de interessante nesses O auditor, ele vai para a área, ele olha, né? É uma análise amostral, né? Mas ele vai querer interrogar ali um operador, alguém que esteja fazendo um trabalho naquele local e querer saber, né? Como é que ele contribui para a segurança do alimento. Em que nível ele está inserido na cultura, né? Isso. Se a empresa tem uma cultura, se ele conhece uma política, se ele conhece essa política, né? Se está envolvendo aí. Hoje em dia a gente sempre está falando de
segurança de alimentos, hoje em dia a norma já traz a parte de qualidade, mas aí a gente tem todo o sistema de sustentabilidade envolvido junto, né? Então, ele sempre está abordando, né? E querendo saber a questão dos controles, os monitoramentos, para que a pessoa saiba como é que ela garante que ela não está, né, contribuindo, como é que ela está contribuindo para aquele diretamente. alimento E aí seguro. pergunta até o nível, quais os indicadores existem na empresa? E ele tem que saber os indicadores de segurança do alimento. É reclamação de cliente, né? E o que é que você, no seu trabalho, o que é que você influencia diretamente para que a segurança do alimento seja, né, Isso, seja na sua atividade respeitada? ali no seu setor. É assim que eles abordam. Beleza. Então, voltando a essa questão, né, essas abordagens com relação à chão de fábrica, né, numa auditoria, isso é muito importante, o auditor saber, né, entender se o funcionário vai responder de forma que... Claro que ele sabe das limitações. Isso. Né, do a pessoal. operação, ela fala com outra linguagem. Fala com outra linguagem, mas ele Então, tem que entender, o auditor, né? ele vai Na linguagem dele, quebrando aquele gelo. Principalmente em usina, né? Que tem uma linguagem regional, né? Muito regionalizada, Isso. né? O que acontece lá em Camutanga é diferente da forma de comunicação de Mamanguape, um exemplo. Né? A gente sabe que tem essa característica. Uma característica muito bonita do Brasil, de fato, né? Isso. Exato. Mas existe. E você pontua, Claudiana, alguma outra... Já falamos aqui de vários pontos relacionados a como implementar essas evidências de cultura, né? Pela própria liderança, né? O que é que cada um está inserido, se o RH está colocando no plano de carreira, né, da empresa para cada setor essa questão cultural. E a gente falou que realmente tem que ser de cima para baixo, a alta direção precisa querer, mas tem que passar para a liderança e para chão de fábrica. Né? São esses pontos. Mas teria alguma outra evidência que hoje você está, além dos treinamentos, desse plano que você elaborou, né? Praticamente, para quem está escutando, né? Quais os pontos principais que devem ter no plano de cultura de uma empresa? Eu acho que essa conversa em que você vai na área. Então, a gente gera trabalhos tanto de fiscalizar, para ver como que está sendo feita a produção. Isso, para poder a gente monitorar ali o processo, como a gente vai no operador, né? A gente vai na operação fazer essa conversa. Tá próximo, tá junto, tá apoiando. Fazer perguntas no dia a dia, né? E na linguagem deles, principalmente, né? A gente tem que ter uma linguagem para falar com cargos de gestão, alta direção, e a gente tem que ter a linguagem da operação, né? Então, a gente lá tem uma cultura... bem forte durante a safra, a gente está parando a operação, né? A gente tira o pessoal da operação em alguns momentos e a gente conversa, a gente faz treinamentos, né? A gente não foca só na produção, né? Então, a gente fala como é que está o nosso desenvolvimento, né? A gente tem um plano de metas só voltado para a segurança de alimentos e aí entra todos os pontos, que seja higiene pessoal, higiene do ambiente, controle de praga, gestão de resíduos, contaminação cruzada. Então, tudo isso a gente aborda, né? E aí a gente faz um compilado e mostra para toda a operação. Tem esses indicadores relacionados à segurança de alimentos, assim, implementados? Tem. E aí entra a parte de... o principal indicador é reclamação de cliente, né? Isso é um bom assunto para ser passado para o pessoal do chão de fábrica, né? Isso, a gente tem alguns indicadores, né? Hoje a norma, a gente divide o que ela exige de algumas formas, né? Então, a gente tem baseado, tem os objetivos e metas baseados em alguns direcionamentos estratégicos, né? Que já parte de uma reunião, né, de análise crítica com a alta direção, e a gente também tem alguns indicadores do processo. Indicadores para perdas e desperdícios, indicadores para nível de cultura, segurança de alimentos. Então, tudo isso a gente vai, né, evoluindo e planejando aí todo o início de ano, safra, né, para a gente estar agindo. Como é que a gente vai abordar? E isso, obviamente, vai
sendo repassado, né? Porque quando o auditor pergunta ao chão de fábrica ali o que é que ele pode influenciar, e isso é muito importante. Ó. O pessoal da qualidade sempre está aqui falando nos DDS sobre determinados assuntos e eu influencio nisso, nisso e nisso aí, né? Claro, na linguagem dele, na segurança do alimento, isso já é muito bom, isso já é aceitável, né? Para um auditor. Isso, quando a gente, até a gente quando faz as auditorias internas, quando faz as conversas durante a semana, uma entrevista rápida com algum funcionário que ele fala que ele contribui com a higiene pessoal, higienizando as mãos, usando um produto correto para um equipamento, uma sala de produção. Então, isso é muito satisfatório. Você vê que o trabalho ali, devagarzinho, ele está criando raízes. Isso. Tá surtindo efeitos, né? Eu acho que isso é o mais gratificante, realmente. Fazer com que eles entendam o porquê coisa acontecer. que eles têm que seguir aquelas regras, né? Pessoal, estamos aí, basicamente, passando por uma primeira etapa do nosso podcast de hoje, né? Falando sobre cultura, né? Nos aprofundamos nisso. Hoje, com Claudiana, no segmento sucroalcooleiro, que, como a gente falou, é o segmento industrial mais antigo do Brasil, né? E falamos um pouquinho sobre os nossos amores por esse segmento, né? E a gente finaliza essa parte. Um segundo momento, vamos falar sobre pontos críticos de controle, Mas antes desse segundo momento, né, a gente quer apresentar para vocês a FIC e a Clean como empresas que estão patrocinando esse momento, né, que acreditam na educação, que acreditam na disseminação de conhecimento. E a FIC é uma indústria voltada para a segmentação, né, e soluções químicas de higienização para os mais diversos segmentos de alimentos, e não só produto, né? A gente vem buscando trazer essa assessoria no produto, não só no produto, mas no procedimento de higienização, na consultoria, no treinamento, né? Buscando para as empresas o gerenciamento de riscos realmente, né? E Hugo? Falar um pouco da Clean, né? Meu filho mais novo, né? Bom, a Clean é uma empresa de controle de pragas, controle integrado de pragas, né? Nós somos a líder de mercado na Paraíba e atuamos também em Pernambuco, no Alagoas. O controle de pragas é um serviço que a gente entende, Rose, que é um serviço que ele precisa ser visto como um serviço estratégico, né? Ele apoia o controle de qualidade e o controle de risco e imagem dos negócios, né? Tratando de uma operação de indústria de alimento, a gente faz todo o apoio, né? Claudiana é uma parceira de muitos anos, né, Claudiana? Não vou nem dizer aqui o ano que a gente começou a trabalhar, mas a gente entra com todo um acompanhamento de relatórios, do controle de qualidade da Clean. A gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente tem todo um apoio da área de gestão que dá o apoio para o controle de qualidade e dá esse suporte na gestão de risco e de imagem, né? Perfeito, ótimo. E aí, pessoal, vamos para o segundo momento, né? A ideia agora é a gente se aprofundar um pouco nos controles críticos que existem na fabricação do açúcar. E aí, Cláudio, também fica contigo, né? O que é que a gente pode começar a falar? O que é mais importante, porque são os 3 principais tipos de contaminação, né? Químico, físico e microbiológico. Na usina, a gente tende a ver como um processo muito bruto, né? E a gente precisa realmente fazer essa análise de perigos, né? E garantir e validar todas as nossas medidas que a gente está fazendo ali, todos os nossos monitoramentos. E dentro desses pontos críticos, né? Então, a gente vai fazer ali, trabalhar com o nosso APPCC, né? Análise de perigos e pontos críticos de controle. Né? A gente não tem hoje uma norma específica, uma legislação para... Vem do Códex, né? Do Códex Alimentários, né? A gente tem uma legislação mais para produtos exigidos para produtos de origem animal. A ISO 22000 também traz muita coisa do APPCC, né? A ISO 22000 não chama. Está assim, dentro da FSSC, né? Isso. A FSC ela é composta, né? Ela é baseada nas ISOs, né? Sim. Então, a FSC 22000, ela tem a ISO 22000 e tem a ISO TS, e aí tem os traços, que seja embalagem, que seja a produção de alimentos,
né? E vários ramos aí na cadeia produtiva de alimentos. E o controle de perigos vem dentro da ISO, né? Não, aí, como a gente já tem esse conhecimento da análise, né, de perigos, né, esse APPCC, então, ele é aplicado, né? O modelo que a gente sempre utilizou, né, de APPCC baseado no que já era feito pela norma do MAPA, a gente aplica, né, o mesmo modelo, que são os mesmos princípios que são cobrados pela ISO. E aí a gente vai analisar, né, quais os perigos que a gente tem dentro do nosso processo que podem estar afetando aí, né, fazendo com que o nosso produto seja inseguro, né? Então, sim, dentro da produção de açúcar, a gente trabalha com os programas de pré-requisitos. Que é a base, né? Isso, que é a base, onde a gente tem a parte de homologação de fornecedores, né? Como a gente tem com vocês. Então, a gente faz todo um processo de homologação. O que é que vocês estão levando para dentro da minha empresa? Né? Como é que vocês estão atuando lá? Né? Será que está levando algum risco? A famosa pastinha da qualidade. Né? Que hoje está muito online isso, né? Mas o conceito ele segue o mesmo. Isso. Então, quais os perigos que estão entrando no meu processo? Então, eu tenho aí a parte de metais pesados, de defensivos agrícolas, né? Os produtos químicos como o enxofre, que é utilizado, né, na maioria das usinas, a gente utiliza, mas a gente precisa monitorar, né? Então, o enxofre para a gente, ele se tornou um perigo químico, né? É um Sim. potencial, e a gente precisa reduzir eles até níveis aceitáveis. Né? Ou a gente elimina ou a gente reduz. E aí a gente faz esse monitoramento no nosso processo e garante que ele não vai chegar no nosso produto final num limite acima do permitido pela legislação. Ou existem clientes que exigem abaixo da legislação. E aí a gente... Tem que atender, né? Para vender para o cliente, clientes grandes a gente tem que atender. E aí o nosso processo é voltado... Para isso, né? Para isso. Então, a gente tem esse ponto crítico de controle, onde a gente faz o monitoramento, onde a gente tem um limite crítico que a gente não pode ultrapassar. Né? E você poderia falar um pouquinho mais sobre como o enxofre introduzido, em que etapa, né? Porque para todas as usinas é assim, né? É um padrão. Isso. As usinas, elas usam o enxofre, a gente tem um enxofreiro, onde tem a queima, e esse enxofre ele é introduzido no caldo, né? Então, após esse caldo que fica sulfitado, a gente tem diversas outras etapas de evaporação, concentração, né, cristalização. Então, assim, esse teor de enxofre que foi introduzido no caldo, ele vai ser aí diluído ainda durante o nosso processo. Porém, o controle hoje que a gente faz no caldo garante que lá na frente a gente esteja aí sempre num limite aceitável. Show, muito bom. Porque realmente, né, para qualquer processo de sucroalcooleiro, esse aqui a gente tá falando de todos, né? É necessário que haja a adição desse produto químico que é controlado, tá? Mas que é fundamental para o branqueamento do açúcar, não é isso? Isso. Me corrija se eu estiver errada. Isso. E é importante ressaltar que, assim, historicamente falando, o pessoal fala muito da qualidade do açúcar. Né? Sempre se falou muito que o açúcar não é um produto limpo, que o açúcar é um produto com muito produto químico. E é importante ressaltar que existe uma diferença entre ingrediente e os produtos que são coadjuvantes de tecnologia. Ai, então, ótimo. Fale sobre isso. É maravilhoso esse assunto. É bacana. O açúcar, quando você for olhar lá o ingrediente dele, ele é só sacarose, é só açúcar. Sim. Né? Então, você não tem ali o ingrediente majoritário, né? Isso. Porque, na verdade... Ácido, né? Que tem muito ácido de alguma coisa, enfim. Então, assim, os produtos químicos que são inseridos no processo de fabricação do açúcar, eles são coadjuvantes de tecnologia. Eles vão entrar no processo, eles vão fazer uma alteração necessária ali no meu caldo, no meu produto, e vão sair. Quando sai o açúcar... Essa é a característica e a definição de coadjuvante de processo. Isso. Ele entra, é uma coisa que eu não sabia. O conceito do coadjuvante de processo. Então, ele entra no processo, faz a ação dele e precisa sair. Isso, ele não sai no produto final. Né? O meu açúcar, se eu for analisar, ele sai com 99% de sacarose.
É um produto super puro, né? Digamos Isso, assim. é a pureza que a gente tem. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim, a gente faz esse monitoramento, porque, lógico, você vai ter o teor de enxofre no produto final, né? Falando, assim, de produto químico. O enxofre é algo que pode causar, para quem é sensível, pode causar alguma reação, né? Ele não chega a ser exigido como um Alergênico não é, né? Não é. No Brasil, né? Alguns países já exigem ele, né? Não declaração de alergênicos, mas aqui no Brasil ele não faz parte da lista, né? Perfeito. Dos alimentos alergênicos. E aí a gente controla porque existem pessoas sensíveis. Sim. Né? E aí a legislação, o código traz um limite, né? A legislação e os clientes exigem. Então, esse é um dos principais pontos críticos que a gente tem. E a gente tem também a parte de contaminação física, né? Sim. Então, a contaminação que já está lá no finalzinho, né? A contaminação física, ela pode vir desde o início, como a gente Sim, falou, né? foi. A cana chega aí... Um zilhão de coisas. Então, do campo. Desde o início, quando a cana chega aqui, entra na mesa, ela vai ser lavada, a gente vai ter eletroímãs durante o processo, a gente vai ter peneiramentos de caldo, né? A gente vai ter grandes temperaturas, né? Para ajudar aí também no controle microbiológico. Porque aí vem muita bactéria, né? Na terra, no solo. Terra. É terra, exato. E agora, né, que a maioria das usinas estão usando o corte, não é mais um corte com queima, né? Tem uma boa parte que não tem. Isso traz muito tipo de bactérias, enfim, de problemas que antigamente não, ainda hoje se queima cana. Isso, Menos, mas queima muito ainda. E na queima, você já passava por um processo ali de como é que eu posso falar? Matar alguns micro-organismos, né? Tem a maioria dos micro-organismos, né, vai vindo do solo e aí a gente, hoje aqui no Nordeste, a gente ainda tem muito a questão da queima devido à questão do relevo, né? Mais relevo. Muita pedra, né? Então, tem muitos fatores que ainda influenciam. Custo também, né? É mais caro. É mais caro você mecanizar, né? E aí... O custo não seria tanto, porque assim, hoje em dia é muito exigido, né? A questão do corte mecanizado. Entendi. Então, é mais normatizado, né? Onde as usinas elas conseguem mecanizar, elas estão mecanizando. Isso. Entendi. Tem só mais pela questão do relevo mesmo. A mão de obra. Da dificuldade da máquina. O tipo de solo, as máquinas que existem hoje no mercado. Então, as usinas estão sempre procurando, né? Todo ano aparece uma novidade. Um aí dá certo, não dá, enfim. Sempre traz máquina de fora para ver se dá certo. Mas é a tendência, né? A tendência é a mecanização. No Sudeste hoje, a gente praticamente tudo, né? 100%. No litoral sul de Pernambuco, né? Que não é o caso da Olho d'Água, mas lá é praticamente impossível você mecanizar, né? E aí você estava falando da temperatura alta também para ajudar nesse processo de redução microbiológica. Isso, a gente tem a limpeza da cana, a gente tem as altas temperaturas durante o processo, né? E a gente, durante o processo, além toda a parte de peneiramento, né? A gente também tem no final, onde está saindo o nosso produto já prontinho para o consumidor, já empacotado para as indústrias, a gente tem os detectores de metais. Então, a gente trabalha com peneiramento, com telas com aberturas dentro da legislação, né? Que é com abertura de 2 milímetros. E após esse peneiramento, a gente ainda tem um controle, né? Que é o detector de metais. É o mais importante, assim, né? Porque é ali que você consegue fazer... E como é que é a questão da verificação desses detectores? Porque eu preciso estar sempre verificando se o detector vai funcionar, se em algum momento ele não vai falhar, né? Dentro daqueles pré-requisitos que vêm das boas práticas de fabricação, a gente tem um procedimento chamado manutenção preventiva, né? E calibração. E aí, perfeito. Todo o nosso processo, ele é mapeado. Então, onde é que eu preciso fazer manutenção, né? Onde é que eu preciso fazer calibrações para garantir que naquela etapa não vai... Ele funcione. Porque imagine, se ele não funcionar, se ele não está dentro de uma lista de manutenção preventiva, eu não garanto que
São, 100% do meu material Então, vai eu estar tenho seguro. meu plano de é o manutenção. famoso processo, né? Você tem que ter um Isso. POP para fazer que o POP ele aconteça Isso. Então, e tem a gente todo garantir, um plano né? de manutenção que a gente garante que o equipamento está sempre funcionando, está sempre sendo verificado. Durante o processo, está sendo verificado ali pelo operador na linha de produção. Né? Então, a gente tem que estar sempre fazendo esse monitoramento, é justamente onde a gente entra com a estratégia, né? Nos planos, né? Para estar verificando, safra a safra, o que é que precisa ser feito, o que é que precisa ser melhorado, se está sendo eficiente, se a gente teve desvio, se não teve. E dentro desse processo todo de açúcar, né, desde a entrada da cana até o produto empacotadinho lá nas esteiras, né, tem alguma outra coisa, Claudiana, que você veja, né, que você presencie e que tenha, e que seja normal aí, que seja uma constante nesse segmento, além, a gente falou da adição de enxofre, do controle dele no processo, é um coadjuvante, tem que ser removido, e você precisa fazer esse controle constante também para mostrar que você faz o monitoramento e você está entregando o produto final em níveis aceitáveis de enxofre, e essa questão do detector de metal, mas seria alguma outra... A gente faz verificações, né, de certa forma, anual. Então, tudo que é exigido na legislação, que os clientes exigem, né, de parâmetros de análise. Então, a gente tem aí uma legislação que exige aí que a gente faça o controle de matérias estranhas, né? Então, a gente tem a parte microbiológica, né, que é exigida. Sim, essa parte microbiológica na indústria na sucroalcooleira, como é que ela acontece, né? Então, para o açúcar em si, se a gente for para a legislação, a Anvisa exige só que a gente verifique bolores e leveduras. No produto final. No produto final. Porém, a gente faz monitoramento do ambiente, então a gente verifica como está nosso ambiente, verifica como estão os manipuladores, a higienização, se está sendo eficiente, se os produtos que a gente está comprando estão sendo eficientes após a higienização. Né? Então, a gente faz todo esse controle, né, para não levar contaminação. Porque se uma máquina fica suja, ela pode ali, né, dependendo da contaminação, ela pode gerar ali os bolores e leveduras que o meu produto está... Mas chega a ser um PCC em vocês? Não. Não, né? E é um controle mais de PPR. Isso, é um controle que está ali na base, para a questão microbiológica e ambientes. Aí entra a higienização, que tem que ser realmente bem feita. Aí entra os procedimentos operacionais para a higienização. Aí entra controle de pragas, porque praga também... pedaços de barata, por exemplo, é um contaminante físico, que não vai ser pego no detector de metal. Jamais. Não vai. E aí, é por isso que é um pré-requisito tão importante, né? O pré-requisito, o controle de pragas, é importante porque ele é sinônimo de higiene, é indicador de higiene. É indicador de higiene, né? Que é base. Que é base. Ninguém quer receber. A praga não é só físico, né, pessoal? É também microbiológico, porque traz agregado na superfície da praga micro-organismo, então acaba sendo contaminante químico, físico e microbiológico. Isso. E na realidade da usina, né, de açúcar principalmente, existe a questão das abelhas, né, abelhas e moscas de uma forma geral, que são insetos alados, que eles podem trazer muito prejuízo. E veja a dificuldade que nós temos, né, porque a usina, normalmente, ela está dentro de uma reserva, né? Tem plantações ao redor, mas as usinas também têm mata nativa ao redor. Isso, tem que ter. Então, a Clean hoje tem um trabalho muito interessante de coleta, a gente evita ao máximo, né, a questão de matar abelhas, e a gente faz uma coleta dessas abelhas, destina para o local autorizado. E é um trabalho bem interessante, né? Que a gente ajuda a produção, ajuda no controle e, além disso, ajuda o meio ambiente. É um processo que atrai, né? Muito açúcar. Muito. Né? E aí o mel do açúcar atrai as abelhas. Atrai a gente, né? É uma delícia. E aí a outra preocupação, acredito, com relação à abelha seria mais por acidente, né? Acidente tanto do trabalho. Trabalhador. Sim. E também um cliente, ele não quer receber ali
Um bag, um saco que tem ali, Entendi. mesmo que seja Mesmo que seja, externo, exato. mas que tem ali uma abelha. Ou até interno, na área de invase, né? Ela de pode- saque. Ela pode entrar. A gente tem que fazer todo o controle para garantir que ela isso. não vá Uhum. estar na nossa área de processo, tanto ela como todas as outras pragas, né? É aquela Exato. questão que eu falei, né? É a gestão de risco do negócio, né? Quanto menos você tem pressão de infestação externa, menor é o seu risco de ter um problema internamente. Uhum. Então, se a gente Perfeito. consegue fazer um trabalho, nós temos tanto para os insetos alados, digamos assim, né? Abelhas, moscas, o próprio pombo, existem procedimentos adequados para isso. A gente faz alguns cordões, alguns anéis de isolamento, alguns anéis sanitários, que a gente chama de proteção, para que a gente diminua a quantidade desses insetos, dessas pragas, chegarem perto da área de produção. É um trabalho bem interessante, todo monitorado, com relatórios, é uma coisa bem interessante. Ótimo, Bem bacana. ótimo. E aí, né, como as usinas estão muito na... Todas as empresas estão na zona rural, mas é por ser doce, por ter o mel, ela vai Isso. atrair, né? É. E aí, teria alguma outra, Claudiana, algum outro ponto crítico que você queria falar para a gente? Eu acho Algum outro ponto também importante, né, que você queira ressaltar nesses controles químicos, físicos, Rose, a conversa está microbiológicos? muito boa, a gente já está em 50 minutos. Né? A gente nem sente, né, a Nem conversa sente. quando o papo é legal. Então, assim, eu acho que a base, né? Os PPRs, as boas práticas de fabricação, que também são pré-requisitos, né? Quando a gente fala de controle de pragas, quando a gente fala de higienização, né? Eu acho que esses seriam os pontos, assim, mais importantes que vão estar sendo disseminados, né? Quando a gente vai falar de cultura, então, os primeiros temas que a gente aborda é a parte de higienização. Né? E Isso. quando a gente não tem uma higienização, a gente não tem uma gestão de resíduos, a gente não tem um controle integrado de pragas, né? Que a gente foca muito na empresa, que não adianta só a gente ter uma empresa que vem aqui e faça trabalho se a gente não faz a parte, se a gente não limpa, se a gente não organiza, se a gente não higieniza. Se vocês não informam, né? E É assim, muito a gente fica não importante. muito informa. difícil É. trabalhar a cultura se o funcionário não vê o investimento em dedetização, Sim. em higienização. Como é que ele vai se sentir motivado a participar de um processo se o ambiente está sujo? No controle de pragas, Rose, o que é que acontece? Nós estamos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias na planta e a gente precisa de informação. Não se controla pragas com produto, procedimento apenas. A gente precisa da informação. Se o time, né, se a equipe da fábrica ela não tiver um treinamento, ela não saber identificar, Não informar quando onde aparece. informar, a gente chega lá, fica cego, né? Eu costumo dizer nos treinamentos que quem conhece mais da realidade da Olho d'Água, né? Um exemplo. É o pessoal que É está a lá todo dia. Claudiana, é quem está lá no chão de fábrica, ou é a equipe da Clean que vai a cada semanalmente Mês, ou ou- quinzenalmente, enfim. Então a gente precisa, né? Por isso que existem treinamentos, né? Treinamentos específicos que a gente dá para a equipe. Uhum. Mas foi muito bom, Claudiana, puxar esse assunto. Sim. Como esses PPRs influenciam na cultura também, né? Trazendo um pouquinho a cultura, que foi o Isso. primeiro bloco da gente, mas é fundamental que o funcionário, o colaborador que está ali no chão de fábrica, que está fazendo a coisa acontecer, se sinta motivado e tenha esse conjunto de ações rodando, né? Ele veja rodando para que ele se sinta motivado, né? O ambiente, o pessoal, ele está vendo sempre o pessoal da prestadora de serviço de pragas lá, informando, apareceu uma barata em tal lugar. Ele se sente parte do Se sente processo parte. de um controle de pragas, de uma empresa que vai lá dar um treinamento de higienização, né? Conhecer aquele produto, para que serve, como eu tenho que aplicar. É você integrar ele na cultura e na realidade do ambiente. realidade. Né? Exato. É muito bacana isso. Muito bom. Isso influencia diretamente no resultado dos nossos pontos críticos, né? Exatamente. Pessoal, como o Hugo falou, né, já estamos... nem parece, né? Eu digo sempre que o podcast, para mim, é um momento de mentoria. Que eu aprendo, né? Que eu trago aqui as minhas dúvidas, né? E, claro, das dúvidas que eu tive quando eu era, né, da área de alimentos, né? E hoje eu estou muito na área de alimentos porque a FIC atende muitas indústrias de alimentos.
Então, mas o momento é de agradecer realmente, né, esse momento. Falar de cultura é fantástico, e então muito obrigada por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para estar aqui, né, se expondo, porque isso é uma exposição. Sim. Né? Mas você é uma profissional fantástica, muito sucesso para você, no que você faz, que você cresça cada vez mais, e que hoje a Olho d'Água ela é um grupo. Né? Espero que aí você caminhe para, né, uma pessoa corporativa da área de qualidade. Eu acho que já é, né? Você estava lá já está ajudando, em todas as unidades, implementando. Né? O ano passado a gente conseguiu certificar outra unidade no Piauí. A Convap. A Convap, né? Que é a única usina que tem lá, né, no Piauí. Então, parabéns. O rapaz de lá me ligou querendo que eu fizesse. Eu disse, eu tinha o maior prazer do mundo de atender a Convap, mas geograficamente, o meu serviço é um serviço que você precisa estar próximo, né? Exatamente. Então, a gente fica extremamente feliz, pessoal. Vamos finalizar esse momento. E já agradecemos muito, né, aqui a Claudiana. E dizer que você que está acompanhando a gente nas nossas redes, né, em vários canais que a gente tem, mande sua sugestão para novos assuntos. Né? E esperamos, né, encontrar vocês aqui sempre como ouvintes, né, para esses assuntos que são tão pertinentes para a área de qualidade, né, Hugão? Exatamente. É um prazer, né? Claudiana, muito obrigado. É um prazer receber uma parceira de tantos anos com a competência que você tem, né? Foi uma conversa maravilhosa. A gente não teria uma mentoria dessa de Claudiana, né? Não, porque é uma correria tão grande. O chefe dela não ia deixar ela passar 1 hora com a gente. Mas... Muito obrigada, estou à disposição de vocês, né? A amizade da gente aí já tem longos anos, né? Então, espero que essa parceria continue e a gente aí conquiste. Evolua sempre, bastante. né? No que a gente faz. Tchau, Exatamente. pessoal. Abraço e até mais. Tchau, pessoal. Obrigado.